Obrigada, presidente. Também parabenizar Vossa Excelência pelo artigo preciso, enxuto, mas com elementos muito importantes, usando o termo investimento, principalmente nas áreas sociais, o quanto o Estado é responsável, né, e deve continuar sendo pela movimentação econômica. O Estado é um dos mais importantes atores em sociedade nesse sentido, ainda mais em momentos tão desafiadores como esses que a gente vem vivendo, 500 mil mortes. Sei que a gente já discutiu, vou me repetir aqui como os anteriores, né? Mas acho que é sempre importante, com a sua inovação, e isso sinaliza para nós, quando a gente traz elementos, né, para agregar o debate, refinar o debate, como vem sendo feito aqui na Assembleia Legislativa nesse último período, principalmente em pandemia, né? O que trouxe para a Assembleia Legislativa, infelizmente não estava nas legislaturas anteriores, mas acredito que nós estamos imprimindo uma qualidade muito alta na centralidade da política, principalmente na resposta, que deveria ter sido, inicialmente, a prioridade desse governo, né? Ter uma política estratégica, um plano estratégico, não só de contingência, mas já pensando no pós-pandemia. Então, é fundamental que a gente retome esse debate, né? No momento em que o Estado do Rio de Janeiro, e a deputada Marta Rocha falou aqui anteriormente sobre os números, né? Não só do desemprego, mas a gente também avança para um processo de empobrecimento e diminuição da capacidade, né, da circulação de capital no nosso Estado. A gente não tem, nesse momento, muita tranquilidade. A política econômica do Estado precisa responder à altura. Então, manter o Rio de Janeiro num constante debate. Eu acho que a LERJ é fundamental e estratégica para isso, para garantir uma visão mais ampliada. Isso vem sendo feito tanto no âmbito da Comissão Trabalho, da nossa mandata, e de diversas comissões aqui, né, afetas ao tema e no amplo do colegiado dessa casa, discutindo o que a gente pode fazer e contribuir a partir da Assembleia Legislativa, das nossas atividades legislativas, para garantir estratégia de médio, curto, como programas já mencionados aqui, o Supera Rio e tudo mais, né? E a médio e longo prazo, como o Fundo Soberano e outras ações que a Casa vem deliberando e vem aprovando. A gente precisa garantir uma prioridade na saúde pública do Estado. A gente vem discutindo quanto, né, a garantia de plantas industriais para a produção de biofármacos é fundamental. A gente precisa garantir a produção de mais vacinas, a prioridade na pesquisa, né, movimentar a economia a partir daí, garantir que futuramente a gente possa ter uma possibilidade de administrar com centralidade, com celeridade, com capacidade econômica, técnica e científica, crises que virão. A gente já sabe, a gente ainda continua, infelizmente, numa camisa de força. O regime de recuperação fiscal ainda impõe, né, para nós essa camisa de força, uma desgovernança, uma entrega do futuro do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa garantir, provocar um debate. Acho que o deputado Luiz Paulo sempre, a gente acompanha suas falas no expediente final e também nas intervenções que faz, falando sobre a necessidade de uma repactuação em relação ao Estado do Rio de Janeiro. É preciso que a gente olhe para o Estado do Rio de Janeiro, independente das nossas vertentes ideológicas e defesas das nossas legendas, como um lugar que é nosso. Eu provoquei aqui na semana passada, né? Pelo menos por um tempo, grande parte de quem está aqui não pretende sair do Estado do Rio de Janeiro. É o nosso Estado. E a gente precisa continuar centrando forças para que a gente saia dessa imposição, dessa camisa de força, dessa perversa dinâmica que Paulo Guedes impõe ao Estado do Rio de Janeiro, forçando, né, entre outras coisas, a venda da SEDAI. Né? Quer dizer, a gente sabe que, possivelmente, já dito aqui, né, as recomposições, né, necessárias para que haja um equilíbrio, principalmente no setor público, né, nos servidores e para os servidores e servidoras públicas. A gente viu o quanto
né, essa venda, entrega da SEDAI, seguida agora, né, da possibilidade das reformas administrativa e previdenciária, vão impondo ao Rio de Janeiro, ao Estado do Rio de Janeiro, uma pressão perversa por parte do governo Bolsonaro e da sua política econômica capitaneada por Paulo Guedes. Quer dizer, a gente precisa de uma LDO, ou precisava, né? E a gente vem fazendo críticas sobre isso, com dados. Nós não tivemos dados econômicos na LDO. Né? Não tem um valor concreto, quer dizer, o debate central não trouxe elementos concretos para a gente, quer dizer, se baseia, né, numa incerteza econômica enorme e, para nós, se apresenta como uma peça de ficção, ou seja, a gente amealha uma média de quase 40% acima da média nacional de desemprego no estado do Rio de Janeiro, né? Dados do Conselho Estadual de Direitos Humanos, numa audiência que nós fizemos sobre a situação da população em situação de rua, demonstram que categorias como trabalhadoras do serviço doméstico, da construção civil, comerciários e comerciárias e mecânicos, por exemplo, além de trabalhadores informais, ocupam, né, cada vez mais um contingente populacional em situação de rua. São essas categorias empobrecidas, expropriadas, lançadas aí a um processo futuro de extrema pobreza e de vicissitudes que só vão aumentar. Enfim, a gente vai aumentando a lista, né, de desempregados e os processos de violência. Quer dizer, a gente tem uma LDO que oficializa o extermínio da juventude negra, o genocídio da juventude negra, quer dizer, priorizando acima da saúde, né, da própria a abertura de mais postos de trabalho, né, um enfrentamento, um confronto, um estímulo, né, a esse processo. Ou seja, a gente precisa saber, por fim, já aqui da minha fala, né, de fato, o que se irá fazer com a receita da venda da SEDAI, quer dizer, que foi pouco mais de 22 bilhões, o que será feito com os 14 bilhões inerentes aí ao Estado, como será aplicada essa verba. Por isso, a gente apresentou uma emenda, a emenda 367, que inclui, né, a linha ao inciso 3º do artigo 24, com a seguinte redação: solicitando demonstrativo com valores oriundos das outorgas via concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto e de distribuição de água e a sua destinação. A gente precisa de investimentos, por exemplo, no PDBG, que é o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, uma dívida histórica com uma questão ambiental grave, importante que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Enfim, ele precisa garantir o saneamento básico nas favelas e periferias, outra chaga histórica que nós temos aqui no Rio de Janeiro, garantir, né, tarifas sociais e subsídios cruzados em relação à SEDAI e, por fim, um orçamento que seja mais participativo e mais inclusivo, garantindo a ampliação do entendimento dessa proposta para todo o estado do Rio de Janeiro, para todos os setores sociais do estado. Precisam se apropriar e apreender as dinâmicas do orçamento do estado para que a gente garanta, de fato, uma distribuição da dotação orçamentária do estado para enfrentamento, para fortalecimento da garantia da qualidade de vida da sua população, mas de forma democrática, ampliada, transparente e discutida amplamente no corpo da sociedade. Obrigada. Próximo orador é o deputado Valdec.